A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, na total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, agenda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração. Oração de número 4. Mas primeiro vamos aqui dar uma oração para poder dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos na oração de número 4, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui na oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26. Que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, que através desse número você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então vamos aqui ao sorteio e hoje vamos dar início pelo rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Joel, com 3 capítulos.
Joel, com 3 capítulos. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Joel, capítulo 2 do livro de Joel, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente apenas 3 versículos. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 2 diz assim: o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e densa e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto, um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de... Segunda Samuel com 24 capítulos. Livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4 para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 4 contém 12 versículos, que diz assim: a morte de Isbosete, nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: e tinha fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Zerreel. E sua alma o tocou, e fugiu. E sucedeu que, apresentando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar e 12, par. Vão meditarem aqui no livro de... livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Mateus capítulo 20 contém 34 versículos que diz assim: o Senhor Jesus fala de sua morte e ressurreição. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: e subindo o Senhor Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes
e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 João com apenas um capítulo. 2 João com apenas um capítulo para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 e estarem meditando. Segunda João, capítulo 1, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8, 9, diz assim: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Reis. Capítulo 4 do livro de 1 Reis contém 34 versículos, que diz assim: a sabedoria e a fama de Salomão. Nos versículos 32, 33 e 34. Perdão. Diz assim: e disse 3.000 provérbios, e foram em seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até no isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos e ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra, que tinha ouvido da sua sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos com 16 capítulos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. No capítulo 1 do livro de Romanos contém 32 versículos, que diz assim: Paulo defende seu apostolado, nos versículos 2, 3 e 4, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @Willa_Cartadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu estarei apresentando um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações
após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 3. Oração de número 3 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par, vão estarem aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: a busca da santidade, nos versículos 5, 6 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude e a ciência a temperança, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal é a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixareis ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com apenas 4 capítulos. Saiu Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Capítulo 3 contém 10 versículos, que diz assim: fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par, vão estarem aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ezequiel, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 2. No capítulo 2 do livro de Ezequiel,
contém 10 versículos, que diz assim: a comissão do profeta, nos versículos 2, 3 e 4. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para o rebanho de número 19. Rebanho 19 e rebanho de número 20. Rebanho 19 e rebanho de número 20. Vão estar meditando no livro de 1 Pedro, capítulo 2, que contém 25 versículos, que diz assim: deveres dos santos. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tenho o vosso viver honesto, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, com 31 capítulos. Livro da sabedoria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Provérbios, capítulo 21, contém 31 versículos, que diz assim, continuação do provérbio de Salomão. Nos versículos 27, 28 e 29, diz assim: a oferta dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com a má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Um homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar, e 2, par. Vão meditarem aqui no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Tito, capítulo 1,
Tito, capítulo 1, para os rebanhos número 1 e rebanhos número 2 estarem meditando. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos que diz assim: combater os falsos mestres. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a mensagem: muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento.
Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24. E 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um recado que todos os nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim o recado. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 5. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém, glórias ao nosso Senhor Deus, vamos aqui, Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando vários conselhos para os seus discípulos. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de vocês, sejam onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, que contém... Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Êxodo, capítulo 28, contém 43 versículos, que diz assim, fala sobre as vestes sacerdotais. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, o azul, e púrpura, e carmesim, e o linho fino. E farão uma estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, torcido, de obra esmeralda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro, perdão. Saiu o livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes, capítulo 2 do livro de Eclesiastes, contém 26 versículos, que diz assim, os prazeres e a riqueza são vaidades. Nos versículos 9, 10 e 11. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram, os meus olhos não lhes neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro. Saiu o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, com 9 capítulos. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Contém, no livro de Amós, capítulo 4, contém 13 versículos, que diz assim, a idolatria e a obstinação de Israel, nos versículos 5, 6 e 7. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado. Apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo,
com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. E saiu o capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim: instruções a Timóteo. O apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11 contém 17 versículos que fala sobre os 2 cajados. Nos versículos 8, 9 e 10. E destruiu os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada uma a sua carne, comam uma a carne da outra. E tomei a minha vara, graças, e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 50, que diz assim: muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais em dinheiro que nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 100 denúncias, em que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro. Nossa proposta é para quem for examinado por nós, mediante 12 de nossas mais de 100 denúncias que estamos apresentando há mais de 2 anos, em todas as redes sociais, através de diversos canais. Essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 100, e se suas atitudes e atividades não forem condenadas em nenhuma única dessas 12 denúncias sorteadas para você, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 11, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou maneira. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 13 diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço,
e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Façam aí a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vamos aqui no livro de Atos capítulo 19. Contém 41 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo em Efeso, nos versículos 2, 3 e 4. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados? E eles lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em o Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 19 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 19 do livro de 2 Crônicas. Vamos aqui no capítulo 19, que contém 11 versículos, que diz assim: o profeta Geu repreende Josafá. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. Então voltaram a Jerusalém e deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos. Judas com 25 versículos, que diz assim: fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Contém, glórias ao nosso Senhor Deus, 20 versículos,
que fala sobre o Cordeiro e os 144 mil. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de aspistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Não deixe de mentalizarem aí, escolher o número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9 contém 38 versículos, que diz assim: fala sobre o arrependimento do povo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte fizeram confissão e adoração, e adoraram ao Senhor Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenanine se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azanés, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, dizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disseram: Sejam bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Saiu o livro de Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. No capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que fala sobre os castigos de Judá, nos versículos 4, 5 e 6. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de andar nos caminhos do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e o santificou os seus convidados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo, de verdade, para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui
para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui aos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Número 17, 2 Samuel, capítulo 4. Número 20, Mateus, capítulo 20. Número 21, 2 João, capítulo 1. Número 2, 1 Reis, capítulo 4. Número 10, Romanos, capítulo 1. Número 18, 2 Pedro, capítulo 1. Número 24, Jonas, capítulo 3. Número 14, Ezequiel, capítulo 2. Número 5, 1 Pedro, capítulo 2. Número 13, Provérbios, capítulo 21. Número 9, Tito, capítulo 1. Número 1, Filipenses, capítulo 4. Número 4, Êxodo, capítulo 28. Número 16, Eclesiastes, capítulo 2. Número 8, Amós, capítulo 4. Número 6, 1 Timóteo, capítulo 4. Número 19, Zacarias, capítulo 11. Número 7, Atos, capítulo 19. Número 23, 2 Crônicas, capítulo 19. Número 12, Judas, capítulo 1. Número 11, Apocalipse, capítulo 14. Número 3, Neemias, capítulo 9. E número 22, Sofonias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também. Eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, e para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.